Em Prometeu Acorrentado, que foi um livro escrito pelo Ésquilo, tem um debate muito interessante de um filósofo com Zeus, né, o Deus poderoso, um dos deuses, né, mas o Deus mais poderoso, em que o filósofo fala, mas trocando em miúdos assim, mas Zeus, se tanto faz o que eu faço, que você vai me matar ou não vai me matar, e assim por diante, para que eu vou fazer sacrifício para você? Que diferença faz? Ou seja, uma das consequências da gente aceitar essa noção de destino é que, em última análise, ela pode nos fazer mais preguiçosos. Porque, afinal de contas, já que estou predestinado, que diferença faz o que eu faço? Esse é um dos temas mais importantes do livre-arbítrio no domínio das religiões. Mas eu vou chegar lá antes falando o seguinte, falando já de religião, também continuando nessa esfera, mas olha só, uma das noções mais importantes surgidas na Índia, surgiram muitas noções importantes, é a noção de karma, que surgiu entre mais ou menos 2.500 e 3.000 anos atrás, ou seja, entre 500 e 1.000 anos antes do nascimento de Cristo. A ideia de karma é a ideia de que as coisas não estão determinadas, não é destino, mas elas são determinadas pelas nossas ações. Livre-arbítrio. Só que as nossas ações estão conectadas com as ações de todo mundo. E as ações de todo mundo criam um sistema, que é o sistema kármico, que é como um conjunto de nós, uma geometria. E nessa geometria, onde as ações levam a consequências, complementariedade, dialética, etc. e tal, nessa estrutura está você cortando a linha do tempo da sua vida. O que isso significa na prática é que no domínio do karmático, o que aconteceu numa outra vida pode estar influenciando o que acontece na tua vida agora. Então, por mais que o sistema karmático preveja um papel para a ação individual, para o livre-arbítrio, na prática, também sugere que o destino tem um papel importante. E também abre margem, eu sei que as pessoas são agnósticas, espiritualistas, todos vão me odiar quando eu falo essas coisas, mas eu não estou aqui para fazer média com ninguém, só para ajudar a pensar mesmo e para a gente se divertir. Então, como exercício, olha que interessante, você gostando ou não da noção de karma. Ué, mas se a coisa vem de uma outra vida, de repente você está lascado sem que você tenha feito nada. Se isso daí não é um argumento para você pensar, então, sei lá, talvez carpe diem, me mostre outro. Entende o ponto? Lá no fundo. Então, essa é uma característica dessas noções antigas que envolvem destino, que envolvem a transmissão através da corrente dos vivos e dos mortos, da intencionalidade e seus efeitos, etc. e tal. Elas, em última análise, tira essa responsabilidade da ação, por mais que se diga que não. Porque não é que ela tira, ela dá margem a você pensar isso, que é o negócio do Prometeu Acorrentado, do Ésquilo. Porque, tá bom, então, né, eu já estou predestinado mesmo, então dane-se. Claro que não é assim que as pessoas pensavam e não é assim que elas pensam, mas se a gente está falando do que é formativo da mente humana, isso conta. Agora, existe uma leitura moderna disso que é um pouco diferente. Então, por exemplo, quando a gente volta lá no Édipo Rei, olha que interessante. Freud, como quase todo mundo sabe, pegou esse mito, compreendeu esse mito de uma maneira diferente. O que ele disse é, esse mito, ele narra a história fundamental de todo menino que na sua formação como homem irá substituir o pai e se apaixonar pela mãe, que muita gente entende como assim uma paixão literal, que o menino vai querer transar com a mãe, inclusive, e não é isso. Mas é no sentido dessas figuras. Existe a passagem geracional é uma passagem que envolve essa competição
essa relação privilegiada com o genitor do outro sexo e, com isso, a preparação para assumir esse papel na sociedade, considerando papéis heterossexuais tradicionais, que são os dominantes até hoje, ainda que sejam bem menos do que na época que o Freud viveu. Isso significa que Freud achava que não havia possibilidade de livre-arbítrio em algum sentido, qualquer sentido que seja, por causa do complexo de Édipo? Não. Isso significa que Freud achava que a gente estava predestinados no mesmo sentido que Sófocles? Não. Mas isso significa que Freud achava que existe algo que emerge na gente, que é como uma força que nos puxa, igual um ímã, para fazer, para realizar determinadas coisas no mundo, para pensar de determinadas formas. E quando essas forças nos levam a pensar e a agir de determinadas formas, o número de possibilidades ele se reduz dramaticamente e a gente acaba com essa tal franja para o futuro muito mais limitada? Com certeza sim. Essa é a ideia. E aí tem uma outra perspectiva que é muito bem desenvolvida num livro chamado Totem e Tabu, em que o Freud vai falar sobre a morte do pai, e ele vai narrar a história da morte do pai dentro da lógica de que foram filhos que assassinaram o pai, que construíram a civilização. Em última análise, é uma história muito mais, é uma tentativa de fazer uma antropologia, só que sem dados antropológicos. Então, em estrito senso, está tudo errado, isso já se sabe hoje em dia. Nenhum antropólogo sério, nenhum historiador da civilização dá qualquer crédito para a linha lógica construída pelo Freud, mas isso não importa, porque é uma história, é uma alegoria, e é talvez com certeza uma das alegorias mais poderosas e mais importantes para narrar o que é a civilização jamais criadas. Jamais criadas. Um negócio que valia muitos prêmios Nobel. E qual que é a ideia? Quando essa ação selvagem contra o genitor, a figura de poder, é realizada, surge a culpa. E a culpa cria toda uma instância na gente. A culpa faz a gente pensar de maneira constrita, tensa. A culpa não é o prazer, não é o vamos, não é eu vou dar porrada, não. A culpa traz o contrário, ela traz toda uma formação interior em que você sente que está em falta, que você sente, evidentemente, que você errou, você tem todas essas noções de arrependimento, então elas são todas ali nesse campo, mas de maneira mais importante, o que você sente é que você precisa internalizar aquilo que definia aquela pessoa que você matou, que no caso é esse pai. É óbvio que o Freud é de uma época, de um mundo machista, simplista, fale-se o que quiser, mas o papel da mulher toda na concepção freudiana da mente humana é muito menor que o do homem, e ponto final. Isso há mil manobras para tentar dizer o contrário, mas nenhuma delas dá certo porque não é fato. O fato é que a gente tem que olhar essas coisas historicamente. Nada que foi criado há 100, 120 anos atrás pode ter a profundidade que algo criado agora tem. Até porque algo criado agora só pode ter sido criado porque tem algo que foi criado antes há 120 anos atrás para você tomar como base. Então, é isso. Essas coisas não tornam o pensamento menor. É que nem Einstein estava errado em um monte de coisa, isso é sabido. Inclusive, Einstein era um realista sobre o mundo e a mecânica quântica, no final das contas, mostra que o universo não funciona a partir dos princípios mais fundamentais einsteinianos. Não importa, ainda assim, Einstein é o maior pensador da história, do ponto de vista de muita gente, inclusive no meu. Mas Freud é um deles, com certeza. E aí, nessa visão que define a psicologia do masculino, e em parte do feminino, mas muito mais do masculino, de fato existe esse princípio, que é o da internalização, que vai ser a identificação com esse pai que o menino quis superar. Essa é a ideia, trocando em miúdos. Vou dizer que é o superego, dane-se esses conceitos. O princípio é fundamental, e ele é muito forte para dizer que o livre-arbítrio ali, ele se afunila, ele fica muito menor, não porque exista um destino kármico ou cósmico, seja no sentido cósmico, né, ou dos deuses,
do grego, ou seja, no sentido kármico, desse sentido aí sim, mais cósmico. Também era dos deuses, mas nessa outra vertente que parece muito mais aberta, do ponto de vista da natureza do politeísmo e das relações com o universo. Não, é com o aqui e agora mesmo. Então isso tudo mostra como a gente leva conosco essas noções que afunilam a noção de livre-arbítrio, de liberdade, de potencial e indeterminação.